Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Você está pronto para a palavra? Também estou pronto. Então abra sua Bíblia. Um dia nós vamos fazer culto e não vamos precisar de regras. Só o cara ali falou amém. Só nós dois vamos vir no culto, tá bom, Nicolas? A gente vem e faz o que nós quiser aqui. Não vai ter ninguém mesmo para ver. Um dia nós vamos ter um culto que não vai ter regras. Regras é aquilo que a gente está acostumado a fazer. Você bate palma quando pede, você canta quando pede. Você fica olhando com essa carinha aí, esperando alguma coisa de mim, agora vai ser a palavra. Não vai ter regra, porque Deus está em você. Não significa nada, regras, liturgia, nada disso. O que atrai Deus é você. Ele veio aqui por você. Ele está aqui por você. Aleluias. 1 Reis, capítulo 18. Eu vou tentar minimizar tudo isso, porque eu acredito que você já recebeu de Deus. Eu acredito mesmo, de verdade. Eu já recebi. Na verdade, eu recebi ontem ainda. Mas essa é uma história para daqui a pouco. Olha só. O grande problema nosso, como cristãos, é que a gente espera ambientes. Então, o ambiente certo para adorar a Deus é a igreja. A gente vive de ambientes. E o ambiente tem que estar favorável. Porque parece que algumas vezes, você já não veio na igreja e encontrou alguém que disse assim: ah, estava meio pesado hoje o culto, né? Quem já ouviu isso? Deixa eu ver. Só para você, irmão. Para os outros estava tudo levinho. O problema não é a igreja, não é o ambiente, o problema é você. Então quando você não está bem, parece que está pesado. Mas é só com você. Fala para quem está do teu lado. É só com você esses rolos. Essas coisas acontecem com você. E o grande problema nosso como cristãos, o pessoal da câmera sempre fica bravo, porque eu fico andando para um lado para o outro, vou tentar ficar aqui mais centrado hoje. Não é verdade? Então, o grande problema nosso é que nós estamos nos acostumando a viver e olhar para as coisas como a gente sempre viu. E quando aquilo muda, parece que não é mais aquilo que a gente conhecia. Mas a verdade é que Deus pode fazer você subir de nível e fazer com que as igrejas, os cristãos, eles possam subir de nível. A verdade é que Deus está esperando cristãos maduros. Gente que está pronta para viver algo mais de Deus. Eu encontro muita gente querendo coisas de Deus, mas que não estão prontos para receber. E eu não estou falando de capacitação apenas. Eu estou falando de verdadeiramente desejar mais de Deus. Pensa comigo, quantos aqui desejam mais de Deus nessa noite? Diga amém. Agora, você já parou para pensar que se Ele derramar a glória dEle aqui, nós podemos morrer? Então você está pedindo algo que pode te matar. Não, mas eu estou pronto. Está pronto mesmo? Você está pronto para mais de Deus? Você está pronto para ser cheio, experimentar algo que te deixe maluco? Que te faça fazer coisas que você não está acostumado a fazer? Que te façam sair do mesmismo, daquilo que você se acostumou a fazer, achando que isso é ser um cristão, achando que isso é o que faz a vida de um cristão. Está na hora de eu e você, como cristãos maduros, tem 3 aqui, está na hora da gente, como igreja, como cristãos maduros, amém? Começarmos a experimentarmos mais de Deus, a deixar Ele fluir, a deixar Ele nos mover. Nós não podemos fazer do culto apenas um momento.
Mas o culto é o êxtase daquilo que a gente está experimentando. Por quê? Porque nós estamos agora com mais pessoas, aonde Deus se manifesta em mais gente, em mais pessoas perto de nós. Então a glória dele vai pingando de irmão para irmão, sabe? Isso é uma loucura. Por quê? Porque sempre quando eu vejo alguém muito inspirado em Deus, orando em línguas, eu tento chegar perto daquela pessoa, porque talvez possa respingar em mim, e eu receber algo delas. Quando eu encontro um pastor, um irmão, que eu sei que tem uma unção, eu sempre vou lá e peço: ore por mim, coloca a sua mão sobre mim. Eu estou pronto para mais de Deus. Eu estou pronto para receber mais do Senhor. O grande problema nosso é como nós temos olhado as coisas. O grande problema é que nós começamos a agir correspondendo àquilo que enxergamos. E enxergamos conforme a informação que nós temos. Exemplo, hoje de manhã, quando eu acordei, bem cedinho, tinha chovido. Não choveu mais o dia todo. Mas a informação que eu tinha de manhã era chuva e frio. Talvez você esteja com um pouco mais de frio, mas não choveu. Mas muita gente vai dizer assim: não vou sair hoje porque pode chover. Não vou fazer tal coisa porque vai chover. Não vou andar de moto, né, Eliezer? Porque pode chover. E a gente fala: não vou na igreja porque vai chover. E a gente deixa de viver muitas coisas pela informação que nós temos. Mas eu te digo, é uma informação antiga. E muita gente tem vivido a vida cristã com uma informação de 20 anos atrás, com uma ideia de religiosidade preso de 20 anos atrás. Então eu me acostumo, vamos na igreja, eu sou dizimista. Eu achei muito lindo o que o Samir falou hoje, porque talvez ele nem perceba, ou ele perceba, acredito que perceba. Ele linkou, olha só o que ele linkou. Ele linkou, a célula dele está crescendo com ele ser alguém que é semeador, alguém dizimista, alguém que oferta. Eu fiquei assim, falei: cara, é isso que eu estou procurando. É gente assim, gente que olha, a minha célula cresce porque eu tenho sido fiel a Deus. Não tem nada a ver com dinheiro, nunca teve a ver com dinheiro. Nunca foi sobre valores, foi sobre coração. Então, ele está dizendo: olha, eu sei, a minha célula tem crescido. Claro, ele tem buscado Deus, ele tem buscado pessoas, mas ele tem dito: eu sou fiel, dizimista, e Deus tem me feito prosperar. Meu Deus, é isso. É isso. Nós buscamos cristãos que amadureçam. Eu não quero ter, entre aspas, uma igreja maior do que eu possa formar cristãos maduros. Não adianta a gente encher uma igreja e ter a igreja muito cheia de cristãos, ou, entre aspas, pessoas que se dizem cristãos, mas que não amadurecem. E porque não amadurecemos, vivemos em um trânsito. Uma hora lá, uma hora aqui, uma hora lá, uma hora aqui. Uma hora leio a Bíblia, uma hora estou firme com Deus e uma hora não estou. É justamente esse momento que nós vamos ler esse texto que o povo de Deus está vivendo. A história do povo de Israel no livro de 1 Reis é exatamente esse momento. Eles estão transicionando toda hora. Uma hora com Deus, uma hora eles não querem mais Deus. Uma hora com Deus, uma hora eles querem ídolos. Uma hora eles querem o Senhor que abriu o mar vermelho, que deu comida para eles. E outra hora eles se lançam em idolatrias sobre tantas coisas. Porque idolatria não é só uma imagem. Idolatria é tudo que eu adoro. Então, se eu adoro um lugar, eu estou colocando aquilo como ídolo, Senhor sobre mim. Se eu adoro uma pessoa, eu estou colocando, se eu adoro uma coisa, um objeto, algo que eu possa ter, então aquilo se torna Senhor da minha vida. Eu vou trabalhar o tempo todo por aquilo, e aquilo então se tornou Senhor da sua vida. Eu fiquei muito grato a Deus quando o Samir disse aqui: minha célula está crescendo, e eu sou um dizimista. Alguém diz: não tem nada a ver. Tem nada a ver. O que tem a ver? Ele está falando de dinheiro. Não, ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de coração. Ele está falando de decisão. Deus conhece o som do nosso coração, amém? Quantos aqui conhecem esse salmo? Que a Bíblia diz, o salmista diz: Senhor, ainda a palavra não me chegou à boca, e Tu já conheces. Tu sabes quando me assento, quando me levanto, quando me deito, quando me coloco de pé. O Senhor sabe todas as coisas, amém? E você não tem medo disso? Você não fica apavorado em saber que Ele vê
tudo, que Ele conhece tudo, que Ele sonda o nosso interior. Eu fico apavorado, porque não há como esconder dEle. Eu posso esconder da minha esposa, eu posso esconder de vocês, você pode esconder de mim, você pode esconder da sua família, mas Deus sabia desde o princípio. Ele nunca é pego de surpresa. Sabe quando uma família termina, e alguém diz, Deus, aquela família, Deus já sabia, muito antes de eu e você enxergar. Sabe quando um filho se perde, Deus não se surpreende, porque Ele diz, olha, havia vários sinais, sabe, Deus não é pego de surpresa. Agora por quê? O povo de Israel passa por esse momento, Deus então manda um profeta, Elias, e a Bíblia diz que a palavra de Deus veio a Elias, dizendo, Elias, vai até o rei Acabe e diga a ele, não vai chover durante 3 anos, e por que não vai chover? Porque parece uma punição meio banal, mas você precisa entender o contexto. Para nós ficamos aqui alguns meses sem chuva, teve racionamento de água, teve que tomar banho, um dia sim, um dia não, teve gente que falou, aleluia, mas faltou água na sua casa o ano passado, sim ou não? Então, e quanto tempo ficou sem chover? Poucos meses. Agora, o contexto de Israel é deserto, então não chover lá, quer dizer que problemas seríssimos vão acontecer, sabe por quê? Porque quando não chove aqui, você tem um supermercado abastecido para ir lá comprar. Mas quando não chovia em Israel, eles não podiam plantar. E se eles não podiam plantar, eles não iam colher. Então não chove o primeiro ano, um problema. Não chove o segundo ano, o problema ainda mais sério. Não chove o terceiro ano, um grande problema. E a grande crise nossa é que a nossa fé, ela está limitada às coisas que acontecem. A nossa fé, eu tenho uma grande fé, a sua fé é grande, até que o problema que você enfrenta pareça ser maior do que a fé que você tem, então a sua fé se torna pequenininha. E quando a solução fica em um primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sabe o que a gente faz? A gente começa a achar alternativas. Alguém que teve um problema e não resolveu orando, eu orei, pastor, 1 ano, 2 anos, não resolveu, então eu tomei decisões, e sabe o que acontece? As decisões que nós tomamos nesses momentos, parecem que resolvem os problemas. Quando você toma a decisão sem Deus, o primeiro momento, você fala, olha só, eu fiquei 3 anos orando, e agora decidi fazer algo, e eu fiz, e deu certo, resolveu o problema. É mais ou menos como comida. Porque quando você come uma comida boa, hoje eu mostrei lá o meu freezer com as minhas marmitas fitness, que nós vamos lançar agora, marmita fitness Zoe Fitness, nós vamos lançar, marca, é sério irmão, estou falando sério, você está olhando com essa cara assim, falando, está brincando, não, é seríssimo. Alguns candidatos aí, para nós oferecermos umas marmitas para você testar, eu sabia, né? Pode olhar que está tudo meio cheinho, está precisando lá. Nós vamos fazer então você me procura no final do culto, nós vamos fazer teste com você, tá bom? Para ver se você curte esse negócio de fitness. Eu só como isso agora, estou maluco por esse negócio, tipo rato de academia. O grande problema é que a gente toma decisões e é tipo comida, porque quando você está com fome, muita fome, você se apressa e come qualquer coisa. Então preste atenção, você vai lá e come uma comida saudável. Sabe aquele frango grelhado, aquele brócolis cozido na hora, aquele ovinho, sabe, cozido, aquela comida gostosa, produtiva, nutritiva, e você come aquilo e você fala, que delícia, e você passa o dia todo, aquela comida, não é só naquele momento, o dia todo ela vai fazendo com que os nutrientes vão preenchendo toda a sua necessidade. Essa é a decisão quando você toma com Deus. Quando você toma a decisão com Deus, ela dura. Ela não é instantânea, mas também não é passageira. Ela dura. A decisão com Deus pode demorar, mas ela dura. O dia todo, meses, anos, ela continua sendo útil. O problema do fast food é que ele é delicioso na hora. Quem já comeu aquele pastel, aquela coxinha, deixa eu ver, que escorre assim pelos dedos, sabe? Escorre, você lambe aquele óleo, você fala que delícia, sequinho. Já viu comer pastel com gente que fala assim, meu pastel é sequinho, mas escorre. O pastel fica sequinho, é a mão que fica tudo embaçada. E aí você come aquilo, e é gostoso na hora. Você fala, nossa, se tivesse mais um, eu comia mais um. E você come.
Só que depois de comer, algum tempinho depois, você primeiro vai sentir fome de novo. Segundo, aquilo com certeza vai começar a fazer mal. Porque é muita gordura, é muito óleo, é muito embutido. E você durante todo aquele dia vai passar mal por aquilo que você comeu para matar algo que era momentâneo. Decisões momentâneas levam anos para serem mudadas. Aquilo que você decide em 1 minuto pode demorar uma década para resolver. Então cuidado com as suas decisões. Cuidado com o que você anda comendo. Cuidado com o que você anda decidindo sem Deus. Porque pode ser resolvido depois, mas vai levar muito tempo. Agora as decisões com o Senhor, você vai olhar para trás. E hoje de manhã eu falei que eu sou muito sensível. Não parece, mas eu sou muito sensível. E aí quando eu como algo que me faz mal, eu vou em algum lugar, esses finais de semana que teve as festas juninas, a minha esposa fala, festa da roça, Deus o livre falar junino, o pessoal vai falar, essa festa aí, que come amendoim, esses negócios, milho verde. Eu sofri demais, irmão, porque eu não estou acostumado a comer mais esse tipo de, sabe, aquele lanchão, aquele cachorro quente. E aí fui um dia, comi um cachorro quente, delícia, eu comi aquele cachorro quente, passei mal demais. E é incrível, porque depois que eu já tinha resolvido esse problema do cachorro quente, só da pessoa falar, ei, tem um cachorro quente, eu já passava mal. Sabe aquele negócio? Eu sou muito sensível. Gente que, eu não estou mais doente, mas só de falar daquilo, eu começo a sentir de novo um embrulho no estômago. Eu falo, meu Deus, eu sou muito sensível. Eu sei que os homens aqui estão olhando para mim, eu não sensível. Mas é assim, irmãos. Você pode ter medo de barata. Claro que aqui ninguém vai falar que tem, mas sua mulher já olhou para você e já entregou você, né? Ela fez assim, já te entregou. Você não vai falar, mas ela já entregou. Ou ela fez assim, ó, entendeu? Eu daqui estou vendo tudo. Mas é a minha sensibilidade. Se eu ouvir falar, eu já passo mal. E a pastora fala assim para mim, nossa, você é enjoado. Eu falo, eu sou. Acho que a minha mãe me derrubou quando eu era criança e deu esse defeito. Ficou assim, sabe? Decisões que nós tomamos vão afetar a nossa vida durante um bom tempo. Elias começa dizendo para o povo, no versículo 21, olha só. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Elias está dizendo, até quando vocês vão ficar nessa brincadeirinha de ser crente, ser um cristão e ora não ser? É muito sério isso. Ele está falando para um povo que está sem esperança. Faz 3 anos que eles não plantam, que eles não colhem, que eles não têm suprimentos, que eles não têm provisão. 3 anos é muito difícil. E aí Elias chega para eles, olha, para resolver isso, eu preciso de uma decisão de vocês. Até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? E aí olha o que ele fala, se o Senhor é Deus, então siga Ele. Se o Senhor que você decidiu seguir é Deus, então siga Deus. Agora, se o seu Deus é Baal, então siga Baal. Sabe o que Elias está dizendo? Se você não quer aceitar o plano de Deus para a sua vida, porque vai exigir de você mudança, e alguém que está aqui diz assim, pastor, mas eu conheço fulano e não mudou. A mudança é um processo, a conversão é uma decisão, agora a mudança é um processo. Ninguém que aceita Jesus hoje, nesse lugar, vai poder ouvir, olha, fulano mudou nada, ele só decidiu mudar, é um processo. É por isso que você vai encontrar pessoas que se converteram, buscando andar em santidade, mas ainda podendo errar, falhar, só que precisa de uma decisão. É por isso que eu não aceito Jesus, por isso que eu não vou para a igreja, porque eu vejo os erros dos outros. Está na hora de você cuidar mais da sua vida, porque o que vai definir o seu futuro, não é a vida do outro, é a sua vida. Alguém diga, muito sério, para o irmão e para a irmã que está do seu lado, cuida da sua vida. Cuida, irmão, toda vez que eu encontro alguém cuidando da vida do outro, é porque a vida dele é uma porcaria. Entendeu isso?
Toda vez que eu encontro alguém que está cuidando da vida do outro, é porque a vida dessa pessoa é uma porcaria. E como é uma porcaria, ela quer cuidar da vida do outro para achar alguém igual. Porque quando a gente está comendo da lata de lixo, a gente quer levar a gente para comer também com a gente. Só para a gente não ser pego comendo do lixo, se alimentando de morte. E quando a gente está se alimentando de morte, a gente tenta juntar as pessoas que gostam disso. Quando você encontra um grupinho se alimentando de morte, pode saber, é gente que está com a vida destruída. Elias diz: será que não está na hora de vocês decidirem? Vamos seguir a Deus? Vamos seguir Baal? Se eu perguntasse para você hoje aqui, gente, se Deus é o seu Deus, siga Ele. Agora, se Baal, se todas as outras coisas do mundo faz você mais feliz do que Deus, irmão, alguém me pergunta: pastor, você é o homem mais feliz por ser casado com a pastora? Eu falo: não. Eu sou o homem mais feliz porque eu tenho Jesus. Ninguém nesse mundo é capaz de me fazer mais feliz do que Jesus. Em segundo lugar, ela. Mas ela nunca teria o mesmo lugar de Jesus na minha vida. Jamais. Se é Baal, então siga Baal. O versículo continua: o povo, porém, não respondeu nada. É incrível isso. É muita frieza. É muita frieza para o povo de Deus. Pensa, a gente que é ruim, que fomos enxertados, nem éramos para ser. Fomos porque Jesus disse: eu vou salvar todo mundo. Nem era para a gente ser. A gente que foi ali, sabe, filhos que fomos adotados, graças a Deus, amém? Fomos adotados por Ele. Agora olha só, se eu te perguntasse: você quer escolher Deus ou Baal? O que você escolheria? Pelo menos 2 aqui escolheria, né? O que você escolheria, Deus ou Baal? Você e eu que somos ruins, daríamos uma resposta. O problema é não dar resposta nenhuma. Tem gente que entra dentro da igreja, ouve palavra e não dá resposta nenhuma. Não diz um amém. Amém, se você não sabe, quer dizer: eu concordo, eu aceito. É isso que eu quero, amém, é isso que eu quero mudança, eu quero a minha família mudada, eu quero a minha vida transformada. Diga, pelo amor de Deus, pelo menos amém. Eu fui nas igrejas, nada mudou na minha vida, mas você disse amém. Aí eu disse amém várias vezes, mas quando você diz amém, você está dizendo: eu quero, eu preciso. Vai haver mudanças, vai haver transformações para melhor. Nunca vai ser para pior, para melhor. O povo não respondeu nada. Elias então orou, e veio fogo dos céus e consumiu o holocausto, e ele matou os 400 profetas de Baal, e 450 profetas, se eu não me engano, de Aserá. Ele matou 850 falsos profetas. Agora é o versículo 39. Quando o povo viu isso, viu o quê? Que Elias matou e que desceu fogo do céu. Todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A linguagem de hoje, a Bíblia, a linguagem de hoje diz assim: só o Senhor é Deus. Sabe, é muito singular eles dizerem só o Senhor é Deus, porque antes eles estavam adorando a vários deuses. Eles estavam colocando várias coisas como deuses dele. E agora eles estão dizendo: só o Senhor é Deus. Sabe, a maioria das pessoas entra na igreja e eles esperam um fogo do céu. Eles esperam uma manifestação. Ei, escute. Você tem a presença de Deus dentro de você. Ele está falando com você no seu espírito. E diga: Senhor, é isso que eu quero. Eles disseram: só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou que prendesse os profetas de Baal e não deixasse escapar nenhum. Se é para acabar, vamos acabar com tudo de uma vez. Eles os prenderam e Elias fez descer ao riacho de Quizon e ali os matou. Elias disse a Acabe: Acabe aqui é o rei. O rei de Israel. Porque quando aquele que é responsável não se levanta, Deus tem que levantar outro para fazer uma mudança. Era papel do rei se colocar contra a idolatria, mas Acabe não se colocava. Ele não dava respostas como rei, ele não dava respostas como um pai de família,
ele não dava resposta como um homem que é cabeça do lar. Acabe não se levantava. Então Deus levanta Elias, e agora Elias se dirige a Acabe e diz assim: olha, eu matei todos esses profetas, faz 3 anos que não chove, vocês estão esperando uma resposta de Deus, é uma resposta difícil. Mas Elias diz: vai para casa, Acabe. Versículo 41, e Elias disse a Acabe: vá comer e beber. Aqui tem um ponto muito importante, porque quando a gente fica na deprê, quando a gente fica em depressão, quando as coisas não dão certo, quando tudo parece dar errado, a gente se fecha. Você já se colocou no seu quartinho escuro e falou: não me incomode hoje, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém? Tem muito adolescente com essa mania: eu vou entrar no meu quarto e eu não quero que ninguém entre. Seu quarto, você comprou alguma coisa desse quarto? Você não, nem o lençol que você dorme foi você que comprou, e é o seu quarto. Eu vou entrar no meu quarto, eu não quero que ninguém fale comigo. Tem muito crente com síndrome de adolescente: eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. O rei de Israel vive dessa maneira. Um rei, um homem que devia se posicionar, um cristão maduro, que porque perdeu o emprego, teve um diagnóstico ruim, ele se fecha: eu não vou mais na igreja, Deus não é Deus, porque eu fui fiel a Deus a vida toda. Ei, Deus é Deus quando tudo dá certo, e Ele ainda é Deus quando tudo dá errado. Ele não é Deus para alimentar a sua fé, porque a gente é assim: fui curado, fui restaurado, meu emprego voltou, fui promovido, e eu tenho uma fé grande em Deus, pastor. E se for mandado embora? E se o diagnóstico for negativo? E se as coisas não saírem do jeito que você imagina? Ele continua sendo quem é para você? Quem é Deus para você? Alguém que tem que te entregar sempre algo. Ele já fez tudo por nós. Amém? Então Elias diz para Acabe: levanta, rapaz, vai comer, vai beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, de grande chuva. É interessante isso, porque eu ouvi barulho. Hoje pela manhã eu não ouvi barulho, mas choveu. E agora Elias está dizendo: quem olhasse para o céu não veria sinais de chuva, porque não tinha. Como eu sei disso? Os próximos versículos vão me dizer isso. É só você ler a Bíblia. Quem ouviu Elias dizer: eu estou ouvindo um grande barulho de chuva pesada, não conseguia entender, não conseguia compreender. Eu olhava para o céu e falava: não tem nada lá. De onde ele está vendo esse barulho? Era interno, era de dentro. Elias carregava uma chuva dentro dele. Pastor, como assim uma chuva? Estou ficando meio louco. Ele tinha uma nuvem dentro dele? Não, ele tinha uma palavra profética, porque Deus, quando disse para ele, disse: Elias, não vai chover durante 3 anos, segundo a minha palavra. Só vai chover de novo, Elias, quando eu der a minha palavra. Elias carrega uma palavra de chuva, uma palavra de poder, uma palavra de restauração dentro dele. Essa é a característica mais forte de um cristão. Nós precisamos carregar dentro de nós algo que toque as pessoas, algo que mude as pessoas. Sabe, está cheio de cristão por aí, de versículos decorados, mas que não vivem aquilo. Deus está procurando gente que tem milagres dentro dele, gente que tem uma palavra de cura dentro de si. Eu tenho falado para os nossos líderes, dizer assim: olha, se não for para curar alguém, se não for para trazer cura, não dê diagnóstico. Está cheio de gente dando diagnóstico para o seu problema, mas não é para trazer cura, é só para alertar você, ou então para colocar você ainda mais para baixo. Eu já vi isso, e na minha família aconteceu, deu esse problema aí, não resolveu nunca mais. É gente que diagnóstico, não para trazer cura, para trazer medo. Essa nunca foi uma palavra de Deus. Deus está dizendo: seus filhos vão ser transformados, sua família vai ser mudada, você vai prosperar. A palavra de Deus sempre é para trazer cura. Então quando o endemoniado, enviado do diabo, chegar para você e começar a falar: olha, irmã, porque o mundo está difícil, olha, essa vida está muito difícil, nada muda. Você fala: sai daqui, sai daqui. Pode falar, irmão, porque Jesus falou para Pedro: arreda de mim, Satanás. Você pode dizer: aqui na minha vida não, a palavra que eu recebo é a palavra de cura. Eu não recebo diagnóstico negativo, eu só recebo diagnóstico de cura. Seu casamento vai mudar, eu recebo.
esse casamento eu não sei se vai aguentar, eu não recebo, eu não recebo, eu não recebo, eu não aceito, eu não aceito andar por modinha. Para de andar de modinha, irmão. A gente tem modinha em tudo quanto é lugar. É modinha na internet, é modinha no mundo, é modinha na igreja. Nós vamos vivendo de modinha. Sabe, seja um cristão maduro, que se posiciona. Elias fala para Acabe, Acabe levanta, vai comer, porque tem uma chuva chegando. E Acabe diz, como que você sabe? Eu sei, está em mim, está dentro de mim, eu sei. 42, então Acabe foi comer e beber, porque é sempre assim. Quando você traz uma notícia boa, aquele que estava derrubadinho já quer crescer. Então ele fala, foi comer e beber. Mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos. Ele se colocou em posição para clamar. 43, vá e olhe na direção do mar, disse Elias ao seu servo. E o servo de Elias foi e olhou, e voltou dizendo, não há nada lá. Não há nada lá. Não tem nada. Eu estou ouvindo tudo isso que você está dizendo, pastor. Eu estou ouvindo há semanas o que você tem dito. Eu tenho ido nas células, eu tenho ouvido as ministrações, eu tenho participado, eu tenho ouvido tudo isso. E o que você vê? Eu não vejo nada. Então Elias pede para aquele moço. 7 vezes Elias mandou o jovem, dizendo, volta e olha de novo. Volta e olha de novo. Não é porque você não está vendo nada, que não tem nada. Talvez você esteja olhando para o lugar errado. Elias fala assim, volta e olha na direção do mar. Volta e olha na direção do mar. 44, na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Isso aqui é muito poderoso, porque tudo que Deus começa na nossa história, começa com algo pequeno. Todo movimento de Deus sobre a terra, nunca começa explodindo de uma hora para outra, começa com grupos pequenos. É por isso que nós temos células, grupos pequenos, porque é dali que sai um grande milagre, mas começa pequeno. Elias sabe disso, um cristão maduro precisa saber disso, começa pequeno. Entra naquele emprego, é pequeno o salário, começa pequeno. Entra naquela faculdade, parece difícil, é pequeno, mas vai crescer. Deus vai te dar entendimento. Sabe, o processo na nossa vida cristã começa pequeno, pequenas decisões, pequenas renúncias, mas aumenta, cresce, e chega ao ponto de você viver uma estabilidade cristã, de que aquilo que te afligia, já não aflige mais. Você não pode correr a carreira cristã a vida toda lutando contra os mesmos pecados. Alguém diga amém, por favor. Não pode. 20 anos. Eu ainda carrego aquele pecadinho aqui. Pecado de estimação. Porque eu estou com a minha doença. Sua doença? Você não ora por cura? Você ora por cura e diz que é sua doença. Deus fala, como é que eu vou tirar se é sua? Deus fala, eu não sou ladrão. Eu não posso tirar algo que é seu? Você está dizendo que a doença é sua? Você está dizendo que essa crise familiar é sua? Então eu não posso mudar isso. Uma pequena mão, ou uma nuvem pequena, foi um grande sinal para Elias. Sabe, você precisa aprender a identificar pequenos sinais. Sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos. Não é fácil. Doenças, crises financeiras, crises sentimentais, emocionais, não é fácil, mas você precisa continuar, e você precisa olhar e aprender a identificar os pequenos sinais de Deus.
Elias olha e fala, o menino fala, tem uma nuvem pequenininha, olha, não dá o tamanho da mão de um homem, e se for de um homem pequenininho, porque é muito pequena. Então Elias diz, é um sinal. É um sinal, ninguém vai conseguir identificar como um sinal, mas se você estiver ligado com o Senhor, para ninguém mais é um sinal, mas para você vai ser. Alguém vai dizer assim, eu não consigo pensar, como aquela mulher consegue, como aquele homem suporta, como aquela família ainda está junto, mas existem pequenos sinais, que vão mantendo a sua fé, vão mantendo a sua, vontade, coragem, ousadia de permanecer. Uma pequena mão, uma pequena nuvem. Então Elias diz para aquele homem, manda avisar Acabe, já está vindo uma grande chuva. Já está vindo uma grande chuva. Olha os pequenos sinais. Não despreze os pequenos sinais. Olha de novo. O grande problema da nossa visão é de que a gente vive pela última informação que nós tivemos. Então alguém diz assim, você é um pecador, e você vive o resto da sua vida carregando aquela informação, sou um pecador, você não vai mudar, você não muda. Quantos de nós ouvimos dos pais dizendo, você vai ver, você não vai se tornar um nada, você não vai ser nada na vida, você só me dá trabalho, você é uma peste, você é isso, você é aquilo. Muitos de nós ouvimos isso, porque não tivemos pais cristãos, formação cristã, então eles falavam aquilo que estava na sua boca, e muitas vezes amaldiçoaram você, e você carrega isso. Seu casamento nunca vai dar certo, e você olha para a sua família, e vê que o seu avô não deu, seu pai não deu, seu tio não deu certo, e você diz, o meu também não vai dar certo, porque você está vivendo por uma informação antiga, passada. A informação de antes era, não vai chover, mas agora, a informação atual, Elias está dizendo, vai chover. Qual você vai trazer para a sua vida? Qual informação vai dirigir a sua história? Quem você é hoje? Ou quem você foi no passado? Não permita que o passado molde o seu futuro. Aquilo que disseram, aquilo que te aconteceu, ou até mesmo aquilo que você fez. É o ponto de vista. Precisa haver uma mudança de como nós olhamos as coisas, pelas informações que recebemos. Talvez você está olhando para o seu casamento e diz assim, não muda, porque essa foi a última informação. Talvez você está olhando para a sua vida financeira e dizendo, não tem jeito, mas essa foi a última informação. Talvez você está olhando para o seu físico e tem uma doença, né, Carla? Não tem jeito, mas essa foi a última. Mas não é a última. Essa foi a que você escutou lá atrás, mas não é a última informação. Existe uma palavra nova para você, existe uma palavra rema, novidade, algo novo vindo na sua direção. Então você precisa erguer os olhos e começar a enxergar algo novo. Esse é o grande segredo nosso como cristãos. Está na hora de voltar e olhar de novo. Olha de novo. Olha de novo. Não era para você estar aqui. Olha de novo. Deus te trouxe aqui. Não era para você estar vivendo o que você vivia. Olha de novo. Deus te trouxe aqui. Você teve uma palavra. Não era para você ter chegado bem. Você chegou. O problema é o que disseram. O problema é a informação. A Bíblia diz que 2 homens desciam para Emaús, os discípulos de Emaús, eles desciam de Jerusalém, tinha acontecido um fato muito grande em Jerusalém. Qual era esse fato? Jesus tinha sido crucificado, então Jesus foi crucificado e morreu, mas existia uma palavra de que ao terceiro dia, Jesus mesmo disse no terceiro dia, eu ressuscitarei. Mas aqueles homens, 2 homens, descendo para Emaús, porque a informação que eles tinham era, morreu, acabou. Então agora, os seus olhos estão fechados para aquilo, para a promessa. Eles não conseguem olhar para trás e ver uma palavra de promessa dizendo, eu ressuscitarei. No terceiro dia eu levantarei, eu mudarei a sua história. Quando eu levantar, Jesus diz, quando eu ressuscitar, a sua história também vai ser mudada. Não é só Jesus que vence no túmulo.
Aqueles homens então estão descendo. Então Jesus ressuscitou e Jesus agora aparece no meio deles. E Jesus pergunta: por que vocês estão assim tristes? E eles dizem: você não sabe o que aconteceu? Você não ouviu os jornais? Você não viu as últimas notícias? E Jesus pergunta: quais? Qual foi a última notícia que você ouviu sobre a sua vida? Qual foi a última notícia que você ouviu sobre a sua saúde, sobre a sua família? Jesus está perguntando: qual foi? Qual é? Qual foi o diagnóstico que te deram? Qual foi o diagnóstico que falaram de você? E eles dizem: você não sabe o que aconteceu? Você é o único. Eles estão dizendo para Jesus, é impensável. Eles dizem: você é o único que não entendeu. Você não sabe o que aconteceu. Essa era a última informação. Mas sabe qual era verdadeiramente a última informação? Volta lá e vê o túmulo. Volta, olha de novo. Vai lá no túmulo, olha de novo. Eu olhei ontem, estava lá, tinha uma pedra, tinha 2 guardas, não tem ninguém, não tem jeito, morreu. E Jesus fala: volta lá e olha de novo, olha para o túmulo, olha para o túmulo, olha para a sua dor, olha para o seu problema, volta lá e olha de novo. Eu estou dizendo para você, o diagnóstico que você recebeu não é definitivo. Volta e olha de novo. Se aqueles homens tivessem voltado para o túmulo no domingo, e não tivessem voltado para casa, triste, abatido, pensando em acabar com tudo, pensando em viver dissolutamente, porque tem muito cristão que diz assim: agora que eu pequei, não tem mais jeito, eu vou meter o pé na jaca mesmo, vou viver como o mundo vive. Não, volta lá e olha de novo. Eles não voltaram, por isso eles viviam pela informação antiga, porque não voltaram. Está cheio de gente assim, que está carregando um fardo há muito tempo, porque não voltou. Olha para o seu casamento, olha para a sua família, olha para eles há 3 anos atrás, olha como eram. Você está dizendo: é difícil, sabe, esse momento que nós estamos vivendo é difícil, mas você já enfrentou momentos piores e venceu. Volta e olha. Elias está dizendo: vocês estão olhando para o lado errado. Mas Elias, é uma nuvem pequenininha. É pequeno. Agora guarde isso. Começa pequeno, mas não permanece pequeno. Começa pequeno, mas não permanece pequeno. O que Deus começou na sua história, seja há anos atrás, seja hoje, parece pequeno agora. É só uma palavra, e a palavra na Bíblia é tida como semente. É só uma semente, mas uma semente bem cuidada, cresce. Se torna uma planta pequena, depois uma planta maior, e se torna uma árvore. Começa pequeno, mas não permanece pequeno, entendeu? Não permanece. Eu sempre olhei para esse texto, eu vou terminar. Eu sempre olhei para esse texto, e eu sempre pensei assim, eu não sei, talvez é porque eu sou meio doido, mas eu sempre pensava assim: que é um milagre tão grande quanto esse, uma nuvem do tamanho da mão de um homem fazer chover sobre a terra? Quando a gente olha para a chuva, sempre são nuvens carregadas, nuvens grandes. Agora, pensar que uma nuvem do tamanho da mão de um homem fez chover, era o que eu pensava. Mas aí eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu não lia tanto, mas agora estou lendo mais. Eu comecei a ler, e aí tem o próximo versículo, que é incrível. Porque eu sempre pensei que o milagre era tão grande, porque era uma nuvem tão pequenininha, e fez chover. Nada disso. Começa pequeno, mas não termina pequeno, amém? Olha o versículo, põe na tela para nós lá, 45. Enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto Elias estava orando, Elias está falando: Acabe, vai lá e come, vai lá e bebe, porque eu vou orar por você. Vai lá, se diverte, vai lá, fica lá naquele lugar, enquanto eu vou gastar tempo orando por você. Enquanto isso, enquanto Elias está falando para o jovem: sobe lá 7 vezes e vê se tem nuvem, sobe lá 7 vezes e vê se tem chuva vindo. Enquanto isso,
nuvens escuras apareceram no céu, e começou a ventar e chover forte, e Acabe partiu com seu carro. Começa pequeno, mas não termina pequeno. Talvez, o que você está vendo hoje é apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quer ver uma coisa legal? Pega a sua mão aí e coloca diante dos seus olhos. Olha para a sua mão. Eu poderia te perguntar, você não precisa me responder, mas de forma consciente, na sua mente, o que você vê? Aí você vai responder, eu vejo uma mão. Uma mão de um homem, uma mão de uma mulher. É isso que você está enxergando, sim? Sim, é isso. Aí eu pergunto, mais uma vez, o que você vê? É uma mão, pequena. Mas agora, não é só uma mão. Agora, é uma promessa. Eu estou olhando para uma promessa. É pequena, do tamanho da minha mão, mas é uma promessa. Começa pequeno, mas não termina pequeno. Está olhando para a sua mão? Agora, erga a sua mão. Mais alto um pouquinho. Isso. Agora, balança assim. Fica balançando. E agora olha para o lado. Dá uma olhadinha. Vai olhando, vai olhando. Vai olhando. Você está vendo? Era pequeno. Era pequeno. Agora são muitas. São muitas. Você não pegou isso aqui ainda. Era pequenininho, era só uma mão. Agora, olha para o lado, olha para o lado. Erga a outra mão, erga as duas. Agora são muitas. Olha isso. É muita coisa. Era apenas um sinal, mas agora é um grande sinal. É um grande sinal para a sua vida. É um sinal de cura, é um sinal de milagre para a sua história. Começa pequeno, mas não termina pequeno. Nunca é assim no reino de Deus. Começa pequeno, mas se torna grande. Grande, era uma nuvem pequena, mas agora são grandes nuvens. Grandes nuvens vão trazer grandes chuvas. Porque aquilo que o diabo roubou, Deus vai fazer você transbordar. O tempo que o gafanhoto roubou, Deus vai te devolver multiplicado. Começa pequeno, mas não termina pequeno. Era uma pequena cura, era um pequeno milagre, era uma pequena mudança. Você só precisava escolher. Ei, até quando você vai viver desse jeito? Ora com Deus, ora com Baal. Até quando você vai viver desse jeito? Ora aceitando a palavra, ora duvidando, ora questionando, ora dizendo é isso que eu quero, ora dizendo não, eu não quero isso. Se você olhar para as pessoas, você verá a imperfeição que você tem, porque pessoas são iguais. Deus é único, único. Olhe para Ele. Eleva os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro, eu sei, vem do Senhor. Vem dEle. E você pode dizer, não pastor, alguém me abençoou. Claro, porque Deus direciona pessoas para te abençoar. Mas foi das mãos dEle. Sempre foi das mãos deles. Sempre foi da mão do Senhor. É a cura. É um milagre. Olha de novo. Para de olhar para o problema do passado. Pega a dor que você sentiu. Talvez os 3 anos sejam 3 anos que você espera uma mudança. Talvez esses 3 anos são 3 anos que você cresceu sem seu pai. Não é fácil. Cresceu sem uma família. Talvez você cresceu sem o amor de uma família. E você nem escolheu isso. E talvez isso te traz uma rebeldia. Você fica inconformado. E sempre quando você vê motivos de alegria familiar, você se sente triste. Devia se alegrar, mas se sente triste porque você se lembra. Mas eu queria fazer um exercício com você nessa noite. Olha de novo. Olha de novo. Não foi só tristeza. Tem muita coisa boa lá. A gente diz assim, esqueça o seu passado. É verdade, esqueça o seu passado sem Jesus. Mas agora se lembre, volte, olhe para trás,
olhe de novo e se lembre tudo que Ele tem feito já na sua história. A gente, não, meu passado, não, seu passado sem Jesus foi lançado no mar do esquecimento, mas o seu passado com Jesus é um testemunho, é um grande. Não deixe essa dor, não deixe essa ferida se tornar seu guia. Seus olhos, os olhos são a candeia do corpo. O que é candeia? Luz. Ele está dizendo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, porque o seu corpo será iluminado. Para onde você tem olhado, traga à memória aquilo que te traz esperança. Olha de novo, transforma a sua dor em algo que te faça crescer. Não é fácil, mas é preciso. Fique de pé no seu lugar se você quiser. Você tem ouvido de Deus nessa noite? Eu sei que talvez não foi para todo mundo, mas talvez está sendo para alguém específico aqui. Você está aqui para ouvir isso. Essa palavra é só para você. Só para você. É exclusiva. Só para você. Então você diz, é isso. Eu decidi. Eu não vou mais ficar oscilando entre Deus e Baal. Eu decidi. Eu tenho 3 minutos. 3 minutos. Talvez a sua dor esteja guiando você. Eu te peço, não vá embora. Não vá. Não vá embora. Talvez a sua dor esteja te guiando. Já fazem mais de 3 anos. Talvez uma situação difícil te marcou, magoou, feridas, raízes de amargura interna. Eu tenho um bônus para você. De manhã não deu tempo, mas eu só vou falar se você quer. Você quer esse bônus? Então eu vou falar. Abre para nós lá. Eu vou achar aqui. Juízes 20, 15. Algumas feridas nos mutilam. Parece que tira um pedaço da gente. E a gente vai vivendo assim, essa vida, uma hora com Deus, uma hora em pecado, uma hora a gente está super bem, outra hora a gente está triste, abatido. Parece que um pedaço de nós foi cortado. Tem uma história muito linda de como aprender a lidar com a dor, com a perda. E eu queria contar ela para você. Está lá em Juízes 20, versículo 15. É a história de uma luta interna. O povo, só acontecia naquele tempo que o povo brigava entre eles. Só acontecia naquela época que família brigava entre famílias, sabe? Irmão com irmão, só naquele tempo. Esse contexto aqui é um contexto de briga interna. E tem uma história muito linda aqui, sobre como aprender a lidar com a dor. Eu vou contar para você. Olha o contexto. Levantou um exército. O exército do povo de Deus para lutar contra o próprio povo de Deus. Eles estavam com briga interna. Probleminha lá. Alguém falou mal de alguém, deu briga. Rolo, feridas, marcas. E diz assim: e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26 mil homens que arrancavam espadas. Afora, os moradores de Gibeá. Guarde isso, moradores de Gibeá. De que se contaram 700 homens escolhidos. 700 homens escolhidos. Entre todos deste povo, havia 700 homens escolhidos, que eram canhotos, aos quais atiravam a sua funda. Eles pegavam aquele estilingue, e eles atiravam a pedra, e eles eram capazes de acertar um fio de cabelo, e não erravam. Puxa vida! Homens canhotos, que com uma funda, acertavam um fio de cabelo.
é interessantíssimo. Parece que não, mas é. Quantos aqui são canhotos nessa noite? Erga bem alto sua mão. Cleito, não dá 20%? 10%? Não dá, né? Não dá. É muito poucas pessoas. Como é que uma cidade tão pequena tem 700 canhotos? Entendeu? Está ali. Gibeá era uma cidade de recolhimento. Soldados que lutavam nas guerras do povo de Deus. Mas não é porque eles eram povo de Deus que nunca dava errado, que eles nunca se feriam. Não, eles sofriam. Ninguém passa por guerra sem se ferir. Ninguém passa por essa vida sem se ferir. Em algum momento você vai ser ferido, e podem até te mutilar. Essa é a história desses homens, eu vou te contar. Nessa cidade se recolhia os soldados que tinham parte do corpo mutilados na guerra. Alguém deu uma espadada, cortou uma perna, cortou um braço, então eles iam para lá. Era como se fosse a reserva. Depois de ter servido, foi mutilado, eles iam para aquela cidade e eles ficavam lá. Homens que perderam parte do seu corpo. É muito difícil isso. Existem pessoas que estão vivendo sua vida toda mutilada, ferida, machucada, e eles vão para esses lugares e lá permanecem sofrendo e deixando que a sua dor, a sua perda, a sua mutilação se torne senhor das suas vidas. E eles dizem: eu não sirvo para mais nada, eu não presto para mais nada, o que eu fiz não tem jeito, o que aconteceu comigo não tem mais mudança, eu nunca vou poder ser quem eu fui, eu nunca vou poder ser quem eu achava que podia ser. Para mim a minha história acabou. Tem gente vivendo assim. A história desses homens é de que a grande maioria deles foram mutilados. Eram muitos. Você viu ali? Era muita gente. Então, no nosso meio aqui, nós não temos 7 pessoas canhotas que escrevem. Eles tinham 700. Por quê? Porque eram homens que foram mutilados. E sabe o que eles fizeram? Já que a gente não consegue mais atirar a funda, porque o nosso braço direito foi tirado, então nós vamos treinar. Esse problema não vai ser o nosso fim. Essa dor, essa inutilidade, ser inútil não vai ser o nosso fim. Nós vamos treinar. E eles começaram a treinar com a mão canhota, com a mão esquerda. E eles começaram a treinar dia após dia, até se tornarem melhor. Porque, irmãos, eu não sei se você já teve um problema. Há um ano atrás eu tive uma queda de bicicleta e quebrei a minha mão. Justamente a mão direita. Eu faço tudo com a mão direita. E durante 45 dias eu tive que aprender a comer com a mão esquerda, a escovar os dentes. Eu começava a escovar os dentes aqui, escovava a cara, porque eu não estava pronto. Mas com o passar dos dias, eu fui ficando bom. Eu fui conseguindo fazer aqueles movimentos para escovar os dentes, para pentear o cabelo. Imagina esse cabelo aqui, penteado com a mão esquerda. Então eu tive muita dificuldade, mas com o passar dos dias, aquilo que era um problema, eu falei: eu não vou deixar que esse problema se torne senhor da minha vida, eu vou lutar. E eu comecei a melhorar. Esses homens tiveram parte do corpo mutilado, eles aprenderam a fazer da sua dor uma motivação para ser melhor. Está na hora de você pegar o que você carrega aí há muito tempo, que falaram de você, que lançaram sobre a sua vida, pegar isso e não mais se jogar no fundo do poço, mas sair de lá e dizer assim: eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor, eu serei uma pessoa melhor, eu serei um marido, uma esposa, um filho, um pai melhor. Não foram os meus erros que vão definir quem eu sou. Aqueles homens então treinaram, e a Bíblia diz que eles eram os únicos a acertar um fio de cabelo com uma pedra. Eles fizeram da sua dor um combustível. Olha de novo para a sua história. Olha de novo para a sua história. Em algum momento da sua história, Deus disse: eu vou te usar. Aqueles homens de Emaús, eles estão indo
Como eles não conseguem enxergar Jesus? Como alguém que andou com Jesus agora está cego? Como alguém que viu os milagres de Jesus agora está cego? Sabe o que eu digo? Quantos aqui já receberam um milagre de Jesus na sua vida? Erga a sua mão. Você não tem como se desviar. Não tem. É impossível alguém que tem um milagre, viu, Carla? É impossível. Não tem como alguém que viveu um milagre de Deus se desviar. Sabe por quê? Você carrega o milagre dentro de você. Você é um milagre ambulante. Aonde você vai tem milagre. Por quê? Porque você carrega. Você se tornou melhor. Faça da sua dor algo que transforme você em uma pessoa melhor, não pior. Para de reclamar das suas feridas. Tem gente que perdeu um braço e fez do outro braço a melhor parte do seu corpo. Eles nunca seriam tão bons com a mão direita, mas agora porque perderam a mão direita, eles atiram com a esquerda muito melhor. Faça da sua dor um motivo de crescimento, um motivo de dar o seu up num shot. Você vai acertar a lua. A lua está na hora. Olha de novo. Olha de novo. Olha mais uma vez. É o que Deus está dizendo para você. Está na hora de recomeçar. Foram 3 anos, mas Deus derramou chuva abundante naquele lugar. Não reclame das suas feridas. Elas podem estar treinando você para algo maior, algo melhor, algo mais profundo no Senhor. Feche seus olhos. Quero orar. Pessoal, muito obrigado por você assistir o nosso canal. Que coisa maravilhosa é ter você conosco. Continue nos abençoando, continue declarando palavras de prosperidade sobre nós. Nós esperamos verdadeiramente que você continue ofertando, trabalhando nesse ministério. Sabe, essa palavra essa noite é muito importante para a sua vida, porque Elias tinha uma palavra de vitória, e eu tenho uma palavra de vitória para você. Sabe, apesar de que quando Elias ora, o sinal de Deus é apenas uma mão pequenininha, uma nuvem do tamanho da mão. Sabe, tudo que Deus começa na nossa história, começa pequeno, mas cresce. Então, olhar para aquele pequeno sinal, fez com que Elias tivesse força, coragem, ousadia, para declarar coisas ainda maiores. É assim na sua vida. Quando você vê um pequeno sinal, você precisa ser ousado para fazer declarações. É como Ezequiel, que vê os ossos secos, mas ele declara: ossos secos, voltem a viver. Eu declaro isso sobre a sua vida. E sabe, a história que nós temos aqui hoje é de que uma mão é pequena, mas tudo que Deus começa em nós cresce. Era uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, mas se tornou grande. Nós também podemos fazer isso aqui. Coloca a sua mão aqui junto comigo. Olha agora, são várias mãos. Então tudo que Deus faz começa pequeno, mas não permanece pequeno. É assim na sua história. Vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Semana que vem nós esperamos você aqui. Lembre, o sinal pode ser pequeno, mas vai crescer em nome de Jesus. Deus abençoe você. Uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.